Nivaldo Barbosa Júnior, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Alagoas, é nosso entrevistado a partir de agora aqui em Conjuntura. Presidente, obrigado aí por atender o nosso convite. Satisfação nossa, Flávio, mais uma vez aqui contigo. Um tema que é interessante para a gente abrir nossa conversa é a reforma política, que tanto se fala e pouco se produz em relação a ela. Eu coloco o assunto em pauta porque a OAB, ao longo dos anos, tem se, apesar de ser uma entidade partidária, mas de qualquer maneira tem participado ativamente de questões políticas, em busca principalmente do respeito às liberdades democráticas. É verdade. Acho que, primeiro, que a reforma política é um dos grandes pilares para a gente retomar o próprio desenvolvimento do país, né? O próprio combate à corrupção. Então, é uma pauta assim, muito pertinente. É muito cara, não somente a advocacia, mas cara a sociedade. E aí a Ordem vem, até por um incentivo do nosso Conselho Federal, realizando uma série de audiências públicas. Até essa semana nós teremos a nossa audiência pública aqui em Alagoas, nessa quarta-feira, às 8h30 lá na sede, né, com a participação de juristas, de todo tipo de advogados, de magistrados, de desembargadores, de promotores, de políticos, que são os interessados direto. Né? E a reflexão é exatamente essa, sobre como você manter um sistema político sustentável, eficiente, né? e plural. Né? Acho que a nossa pluralidade política é fundamental, é um dos pilares, inclusive, da Constituição Federal e precisa ser sempre repensada, né? Para que, diante de todas essas ferramentas que nós temos hoje em dia, diante das fake news, enfim, é preciso que a gente encontre, sim, soluções mais eficientes para permitir que todos participem, contribuam com o sistema político para o Estado, para o município, para o país como um todo. Quando se fala em reforma política, tem sempre um tema em pauta, que é a questão de se buscar coincidência de eleições. Né? O presidente Bolsonaro, em campanha, disse que quando se iria pugnar, iria buscar acabar a reeleição e fazer o mandato de 5 anos, mas já está admitindo ser candidato ele próprio à reeleição. Qual a sua opinião a respeito disso? Existem duas opiniões, né? Uma opinião que é a opinião da Ordem, que vem crescendo e amadurecendo em torno da questão da reeleição, né? E a minha avaliação ela vai um pouquinho mais adiante, a minha pessoal. Eu acho que o nosso grande problema não é necessariamente a reeleição, é a perpetuação. Nenhum sistema democrático avança diante da perpetuação do poder. Então é necessário que exista um sistema cíclico. E a gente faz essa reflexão em todos os segmentos. Onde houver poder, é necessário ser cíclico, é necessário você sempre reinventar. Né? Eu, pessoalmente, acredito que 4 anos pode ser pouco, né? Mas 8 anos também já é demais. Né? Enfim, então essa reflexão a gente faz junto com a sociedade, junto com todo o grupo político que participa dessas audiências públicas, e é necessário, sim, a gente pensar direitinho sobre essa questão de concentrar muito poder durante muito tempo na mão de poucas pessoas. Uma questão mais específica, com relação ao projeto que propõe uma mini-reforma trabalhista. Sim. E aí, como é que se posiciona? Essa é a nova... como eles chamam de liberdade, a MP da liberdade econômica. Eu acho que, veja, eu, por exemplo, eu só tive um vínculo empregatício na minha vida. Então, eu trabalhei em cima de um padrão de autônomo, de empreendedor de alguma forma, né? Ou seja, apesar de ser advogado, você... O fato é que até então, todo o nosso sistema de mercado, toda a nossa plataforma de mercado, parte de uma lógica formalista, de vínculos empregativos até para custear a previdência. Qual é a nossa preocupação? Qual é a preocupação da Ordem? Essa transição para um sistema de empreendedorismo, que é o que incentiva, o que essa legislação vem incentivando, ela precisa ser feita de uma forma mais cuidadosa, porque as pessoas não estão preparadas para isso. Eu não vejo as pessoas preparadas para isso. Tenho certeza que você também não vê as pessoas preparadas para isso. Então é preciso pautar uma reforma, essa transição, não somente nos números, e é isso que eu tenho dito. A Ordem precisa se preocupar e tem se preocupado e sempre acende essa luz na necessidade de você verificar a questão da dignidade das pessoas, na capacitação delas, né? Enfim, na sustentabilidade de um sistema de empreendedorismo. Eu acredito, não tenho esse número exato, até porque eu não sou economista, mas eu acredito que quase 20% da força de trabalho hoje do país já é informal, né? E aí você tem, de outro lado, um problema gigantesco na Previdência. Como é que você vai equacionar isso? Incentivando ainda mais o informalismo? As pessoas, no Brasil, nós não temos cultura de Previdência, nós não temos cultura de poupança, né? Então,
o Conselho Federal recentemente criou uma comissão específica de altos estudos de direito do trabalho, para poder contribuir, né, para poder ofertar soluções mais consistentes, até mesmo para a transição. Não é que nós somos contra ou não é que nós somos a favor, não. Nós precisamos fazer uma coisa mais sólida, né, para que a gente possa, de alguma forma, dar uma sustentabilidade maior a esse sistema que se pretende instituir na economia nacional. E como é que está a relação da Ordem, né, de vocês da Ordem, com a ABRAT em relação a essa reforma trabalhista? Completamente convergente, né? O trabalho tem sido feito em conjunto, a ABRAT participa dessa comissão de altos estudos tributários. Essa comissão também participa, inclusive, magistrados, promotores, auditores do trabalho, todo um conjunto de um capital intelectual que possa contribuir, né, com a formação de novas ideias que deem sustentabilidade. Acho que a grande equação é você garantir o desenvolvimento, mas preservar, né, as condições de trabalho e de dignidade das pessoas. Bom, nessa área trabalhista, uma questão local, né, que é a posição da OAB diante de ataques aos honorários advocatícios. Isso tem sido uma luta, rapaz. De juiz de TRT. Eu tenho conversado com vários. Eu acredito que é, sobretudo, uma incompreensão, né? Alguns magistrados, começou com um movimento pequeno, mas vem crescendo, de alguns magistrados que refutam em aceitar honorários na proporção de 30%, que é o que a tabela da Ordem recomenda. De um lado, a gente se penitencia porque a mudança da tabela não foi comunicada, mas de outro lado é preciso também compreender, entender o papel do advogado, o contexto econômico. Você não tem mais grandes causas trabalhistas. Muito pelo contrário, as causas trabalhistas estão despencando pelo desmonte que está sendo efetuado já de algum tempo. Então, estamos nos reunindo sempre com o corregedor, estive semana passada também com o ministro, que é corregedor do TST, para que a gente possa encontrar uma solução a nível nacional até, porque não é um problema somente local. Aqui tem sido mais intenso, mas aconteceu também em Santa Catarina, foi resolvido, e começa a acontecer em outros estados, e aí eu acho que é mais lógico a gente partir para uma solução no atacado mesmo, né? Independentemente disso, eu vou continuar conversando com os magistrados, tentando fazê-los entender que o que nós estamos fazendo não é absolutamente nada demais. E eu tenho dito o seguinte: o advogado trabalhista hoje, ele não procura cobrar honorários para ficar rico. Ele procura honorários para ter dignidade, para sobreviver. E qual é o argumento dos magistrados trabalhistas nessa questão dos honorários, para não aceitarem o que propõe a OAB? A princípio, a especulação era de que seria antiético. Então, eles faziam uma construção em torno da ética. Eles avançaram em seguida, suscitando a tese de que na Justiça do Trabalho o costume é uma fonte do direito e o costume era 20% e, portanto, tem que ser 20%. Né? Mas, enfim, eu acho que repito, insisto, acho que é uma incompreensão. O que a gente precisa entender é que os magistrados trabalhistas até então não tinham essa lógica de honorários. Né? Até porque na Justiça do Trabalho não haviam honorários. E fica difícil eles conceberem isso. Então, a gente precisa ir avançando, conscientizando, explicando, né? O contrato não tem nada a ver com a sucumbência, é uma coisa separada, que é formalizada, que é regida pelo Código Civil, que é regido pelo nosso próprio Estatuto. E aí a gente está avançando nessa frente aí, né? Na verdade, afinal, o costume não pode sobrepor a lei. Por mais forte que o costume seja, ele não pode sobrepor a uma lei, né? Que é o próprio Estatuto da Advocacia e o Código Civil. Bom, outro tema, até mesmo um artigo que foi escrito por ele e tem sido divulgado nas redes sociais, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, defende a lei de abuso de autoridade. Qual é a posição da OAB local? Nós seguimos a mesma trilha do Conselho Federal. Veja, Flávio, a legislação que versa sobre abuso de autoridade, que versava sobre abuso de autoridade, ela tinha mais de 50 anos, era da década de 60. Então, num contexto completamente diferente, numa realidade completamente diferente, num conjunto de relações jurídicas e judiciárias completamente diferentes. E isso precisava ser revisto. Deve estar claro que precisa ser revisto, né? A própria magistratura reconhece essa necessidade. E tanto mais no momento em que as pessoas têm também perdido muito a tolerância nas relações, né? Não vejo a lei de abuso de autoridade como um cavalo de batalha, né? Acho que, na verdade, é apenas para tentar retomar a cultura de prerrogativas que deve existir em todos os segmentos. Nós devemos respeitar as prerrogativas da magistratura, claro que nós devemos.
nós devemos respeitar as prerrogativas do Ministério Público, claro que nós devemos das forças públicas também, e dos advogados também. O fato é que de um tempo para cá, as prerrogativas da advocacia têm sido sistematicamente violadas, e era preciso esse movimento. Então, a posição da ordem daqui reitera a posição do Conselho Federal, e o propósito não é jamais levantar um cavalo de batalha, fazer uma cruzada contra as autoridades. Muito pelo contrário, né? É para que a gente possa finalmente colocar todo mundo novamente no seu quadrado e permitir que a máquina funcione com eficiência. Bom, um assunto bastante atual, né? Foi o assunto do final de semana Foi. na área jurídica, a questão do confronto. Confronto quase que físico entre o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o ministro Gilmar Mendes, do Verdade. STF. Quem diria, né? A OAB cogita ou pensa em emitir alguma nota em relação ao agora advogado Janot? As prerrogativas do advogado Janot, sim, né? Inclusive a Porque ordem teve o escritório invadido, a casa invadida, tomaram... Não chegou, teve o mandado, né? A ordem foi comunicada lá em Brasília, houve o acompanhamento através de um representante das prerrogativas, então não houve necessariamente a invasão, o procedimento atendeu às normas, né? Inclusive de prerrogativas. Mas em seguida também se surgiu a discussão em torno dessas restrições que passaram a se fazer quanto ao Janot, e a ordem, através do seu Conselho Federal e através da seccional do Distrito Federal, avalia, sim, iniciativas no sentido de preservar as condições de trabalho do advogado, agora advogado Janot. E você, pessoalmente, o que é que acha desse confronto? Eu acho que nós chegamos num momento muito triste do nosso Estado Democrático de Direito. Na verdade, o descontrole, o descalar parece que tomou conta de muitas instituições. E, de alguma forma, isso tem sido muito ruim mesmo. É preciso a gente dialogar mais, é preciso a gente ter mais sensatez, é preciso a gente preservar a experiência das pessoas, né? É preciso cuidar das pessoas. Acho que a gente tem que se preocupar como é que eu posso dizer, com muitas coisas que estão acima, talvez até mais, nós estamos mais preocupados com o poder do que com as pessoas. E é isso que a gente precisa voltar um pouquinho, botar o pé no chão. Ninguém é melhor do que ninguém, né? É preciso tolerar o ponto de vista divergente, sobretudo no processo. O processo faz parte disso, né, Flávio? Você sabe, você como procurador, sabe que a dialética faz parte do processo, é um jogo e a gente precisa saber como respeitar, não pessoalizar, né, não avançar nas questões que são muito caras aos nossos sentimentos, né, à nossa família, enfim. E isso tem avançado cada vez mais. Eu acho que somente o diálogo é capaz de superar essa grande confusão que nós estamos assistindo. Bom, vamos voltar um pouco ao dia a dia da OAB local, a OAB aqui de Alagoas. Agora nos dias 3 e 4, essa semana, né? Quarta e quinta-feira, quinta e sexta-feiras, vai haver um seminário de Direitos Humanos e a Defesa das Religiões de Matrizes Africanas. Também. Onde é que vai ser isso? O evento vai ser no centro, né, lá na sede do centro, e o propósito é a gente também trabalhar uma consciência de tolerância em torno das religiões. Nós fomos procurados através de alguns pais de santos, e foi através inclusive do próprio Tribunal de Justiça, né, o presidente do tribunal nos convidou, desembargador para participar dessa sequência de reuniões, e ali nós tomamos conhecimento de um fato que não se imaginava, né? Nós que estamos aqui no nosso conforto do escritório e trabalhando, que a religião passou a ser um motivo de guerra em vários locais, sobretudo nas periferias, né? E o ataque tem sido principalmente em cima das religiões de matriz africana. É preciso entender que a liberdade de crença é um direito fundamental, é preciso respeitar, né? O próprio tribunal avaliou naquela ocasião a possibilidade de criar delegacias ou estruturas adequadas para cuidar especificamente dessas demandas, né? dessas matrizes aí que têm sido atacadas quase que semanalmente. E o propósito é esse. Então vai ser na quinta-feira, a abertura é na quinta-feira, lá no centro, e ele se estende na sexta-feira através de debates e palestras também lá no centro. No prédio no nosso prédio histórico. Chamado prédio histórico da Exato, OAB. prédio histórico. Bom, e por fim, como é que está avaliando esse começo de mandato como presidente da OAB? É muito intenso, é frenético, né? A gente tem retomado o diálogo com várias instituições, né? Temos incentivado a criação de novas soluções também, inclusive para prestação jurisdicional e para a solução de conflitos. A gente tem dado um gás muito grande nas nossas comissões, que são 51 comissões hoje que pulsam com enorme força
e com a enorme quantidade de eventos, nós já passamos o número de 160 eventos somente este ano, através das comissões, da ESA e da Caixa de Assistência. Né? Enfim, e temos avançado muito nas ideias com o Tribunal de Justiça, com a própria Justiça Federal também, que criou um comitê interinstitucional em que nós apresentamos os problemas, fazemos uma avaliação em conjunto e dali nós extraímos soluções em conjunto. Né? E tudo isso sem perder, claro, a pauta social, né? A preocupação com o desenvolvimento da nossa sociedade, com a igualdade e com a justiça social. Tem sido um grande trabalho, na verdade eu sou mero coordenador disso, né? Quem faz acontecer são os nossos integrantes, nossos conselheiros, nossos membros de comissões, enfim, nossos diretores. Ok, muito obrigado então a Nivaldo Barbosa Júnior, presidente da OAB de Alagoas, pela sua participação nesta edição de Conjuntura. Muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.